A graça e a paz, aqui quem vos fala é a missionária Evelyn, e hoje nós vamos começar essa reflexão fazendo uma pergunta. Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Provérbios 11, 28. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou até mesmo a sua felicidade. Ele é muito maior do que a sua família, sua carreira ou os seus maiores sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito ou pelo sentido da vida tem intrigado pessoas por milhares e milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como o que eu quero ser, o que eu deveria fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro. Mas, se nos concentrarmos em nós mesmos, jamais desvendaremos o propósito da nossa vida. Porque a Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de si mesmo. É provável que você já tenha até tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber a sua serventia, e nem a própria criação terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar isso. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar a Deus para a sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado a fracasso. Você foi feito por Deus e não ao contrário. Você tem que entender que viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar Deus para o que você deseja. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para Deus nos leva a uma vida abundante. Então, fica a pergunta: como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas ficam pensando, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em Sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor.
descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma forma. Pergunte para Deus. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma finalidade. Deus não é apenas um ponto de partida de nossa vida. Ele é a fonte para descobrirmos o nosso propósito. Então, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar a sua vida sobre as verdades eternas e não sobre psicologia popular, sobre histórias inspiradas, estimulantes, o sucesso das outras pessoas, mas sim a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos que somos e o propósito da nossa vida, muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossa esperança. Ele já tinha os seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, explicarei muito adiante como iniciá-lo. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Isso é maravilhoso, porque o propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse. Sem a sua contribuição, você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras coisas da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Que o Senhor Jesus abençoe a você e que nós venhamos entender que os propósitos de Deus, os planos dele para a nossa vida são maiores que os nossos. Vamos orar, amém? Pai eterno, muito obrigado, porque antes que nascêssemos, o Senhor já tinha um propósito para nós. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor e a tua compaixão, Pai. Obrigado a Deus porque o Senhor não nos desampara e o Senhor não nos deixa. Porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Eu agradeço, Senhor, a Ti e te peço, nos ajuda a enxergar o nosso propósito. Nos ajuda a ver aquilo que não conseguimos ver, porque está por detrás de uma nuvem de fumaça. Mas que o Senhor venha estar limpando o nosso caminho e fazendo o seu propósito ser cumprido em nossas vidas. Que nós venhamos nos identificar contigo e com a tua palavra. Limpa, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração de coisas que não agradam a Ti e que fazem com que o seu propósito fique tão distante de nós. E que o elo que o Senhor tem conosco desde antes da nossa concepção venha se fortalecer a cada dia mais. Senhor, eu entrego todo sentimento de tristeza, de frustração, de desilusão, de dor dos meus irmãos. E que o propósito do Senhor venha florescer na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. E que nós venhamos enxergar que tudo passa, mas aquilo que o Senhor projetou para nós é estabelecido através da Tua palavra, Verbo vivo. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por saber que o Senhor nos ama tanto e nos vê de uma forma tão particular, que muitas vezes nós nos perguntamos por que estamos aqui.
Por que vivemos e nascemos nessa família? Por que fomos gerados dessa forma? Por quê? Por quê e por quê? E parece que o amor fica tão distante. Quanto mais nós perguntamos com os nossos porquês. Mas o teu amor nos aproxima. Porque o Senhor nos vê dessa maneira tão singular. E eu louvo a Ti, Pai. E que cada um, neste dia, venha entender isso. Que independente dos sofrimentos, das marcas e das cicatrizes, nós temos propósito contigo. E o Senhor, muito mais, tem um propósito conosco. Faz o teu propósito se cumprir em nós e através de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja sobre ti, meu amado, minha amada, e que o Senhor te alcance a cada dia. Transmita essa palavra. Seja bênção de Deus nessa terra. Amém? Que o Senhor Jesus seja abundante em sua vida. Shalom.